Você sabe que, você falando todos esses exemplos, veio na minha mente, muitos que estão nos assistindo aqui são empresários ou executivos de empresas. Muitos aqui são pessoas que têm times e eles escutam um podcast indo pro carro. Claro. E eu lembro que eu peguei um exemplo muito legal. Eu estava na recepção da Samsung, um período antes de finalizar meu contrato, e aí eu estava ali sentado na recepção, Álvaro, e aí veio uma menina e falou assim, você é o Dema? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu acabei de entrar na Samsung. Eu falei, prazer. Aí ela falou assim, eu trabalhava na Motorola, não posso falar o nome dela. Aí eu falei, é mesmo, eu escutava seus podcasts e você falava de algumas coisas que te ajudou a desenvolver os negócios, expandir os negócios no Brasil, que eu levava lá pra dentro da Motorola e não podia falar que era o cara da Samsung. Então eu colocava a play e falava, escutem isso, pessoal. Ele não tem imagem, né? É só o áudio perfeito. Aí ela falava assim, esse negócio de dar valor aos pequenos começos. Eu sempre falo, né? Você tem que dar valor aos pequenos começos. Aí outra coisa, o ato de andar 2 milhas. O cara te pede pra você dar 10 chutes pro gol, dá 20. O que vai dar 20? Você sempre com uma atitude do tipo... e o ato de ser generalista. No mundo dos negócios, eu gosto de ser generalista. Significa Boa. do tipo... Eu consigo entender vendas, marketing e tal, porque o meu papel era expandir negócios. Fazer as áreas funcionarem, crescerem, assumir liderança. Eu não tinha opção de número 2. Claro. Tinha o meu lema era assim... se não for para ser número 1, então eu fecho o negócio. Boa. E é difícil isso. Muito. Então as pessoas que trabalhavam comigo falavam, Dema, você é louco. Eu falava assim, não, louco foram a meta que nos deram. Mas baseado nessas metas, a gente tinha 2 opções. Ou desistir ou avançar. Né? E quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu vejo que no esporte é muito similar. Teve alguns nomes que você não comentou, que eu vou colocar você aqui numa sinuca de bico. Não coloca. Ayrton Senna. Com planejamento espetacular, né? A Ayrton teve um planejamento espetacular e tinha o mais difícil, né? O super talento. Eu conheci bem o Ayrton, inclusive uma vez pedi para tirar foto com a minha filha era pequenininha e o que eu acho significativo do Ayrton é que eu considero o último piloto com um carro mediano a conseguir grandes resultados. Para não falar, é claro, daquele histórico Grande Prêmio do Estoril nos anos 80, quando Fantástico. ele, debaixo da chuva, conseguiu aquela vitória e que todo mundo ficou embasbacado. E o melhor de tudo é ouvir a narração do resto do mundo. Narração do Galvão, claro, sempre tocando o coração, emocionante e tal, e eu sou amigo pessoal do Galvão, mas a narração dos ingleses que são quietos, são sisudos, são concisos, eles não acreditaram que aquilo fosse possível. Aquilo parecia um túnel do tempo, que eles voltaram nos primórdios da Fórmula 1 nos anos 50. O Ayrton Senna teve a capacidade de resgatar isso e provar que existem heróis que transcendem a máquina. É aquele velho duelo. É um duelo e é uma combinação. O homem e a máquina. Quem vai mais longe? Assim, quando a gente fala de Fórmula 1, né, que eu não quero me delongar nisso, mas o Ayrton Senna era um bom planejador. Sim. Só que além de ele ser um bom planejador, ele era um cara que não aceitava a derrota. Nenhuma. Eu lembro que o presidente da Samsung que me contratou, Silvio Stagni, se ele me ouvir esse podcast, Silvio, sou muito grato pela tua vida, viu? Você é um excelente executivo. Ele trabalhou na Sony também. Trabalhou, era presidente da Sony. Eu lembro. O Silvio é um dos melhores executivos do Brasil. E aí o Silvio falou, Dema, eu corri com o Ayrton Senna kart. Eu tinha 19 e o Ayrton Senna tinha 18. Ou ele tinha 17 e o Ayrton Senna 16. Era impossível correr com o Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna chegava na pista, não cumprimentava ninguém. Ele pegava o kart dele e dava a volta. Mas ele usava o máximo que ele podia da força do kart para estragar o kart, porque o papel dele não era ganhar, era ver até onde que a máquina ia. Ninguém gostava de correr com ele, porque não tinha como ganhar dele e ele não estava nem aí. Ele olhava lá e pum, e corria para ver qual era o limite da máquina. Mas quando você pega o filme tipo Rush e começa a olhar a história de Niki Lauda, você fala assim, cara, sim, aí ele não era um planejador, mas o cara era um exímio técnico. Eu convivi com o Niki Lauda aqui. Eu tive o privilégio de fazer, e todo mundo pensa, não, o Álvaro narrou a Fórmula 1, a morte do Ricardo Paletti no Grande Prêmio do Canadá, na Ilha de Notre Dame, em 1982, pela Globo. Porém, tem que lembrar que eu trabalhei antes na Rádio Bandeirantes. E exatamente na Rádio Bandeirantes eu fazia um mapa
e as reportagens para o Flávio Araújo, e no Grande Prêmio Brasil de 1975, quando tinha uma equipe correndo lá, o Emerson Fittipaldi corria com um carro que vocês conhecem, era só o John Player Special, a lendária Lotus preta e dourada. Aquele carro era arrepiante. Pouco importa o que tinha no motor, mas aquela combinação visual era simplesmente fantástica. E naquela ocasião eu comecei a ver todo o efeito que existia e como o Niki Lauda era focado, era centrado. Todos os pilotos, aquela era uma fase mais descontraída, todos os pilotos, eles davam entrevista para os jornalistas que eram conhecidos, não era o meu caso. Então, franceses, alemães, ingleses, conseguiam com tranquilidade entrevistar os maiores pilotos, inclusive o Emerson Fittipaldi, que conhecia todos eles. Agora, o Niki Lauda, ele não dava entrevista. Ele ficava ali discutindo com os engenheiros aonde poderia chegar, aonde poderia ir e tudo mais. E se a gente pensar nos títulos mundiais do Lauda e no que ele se superou com o incêndio em Nürburgring para chegar onde chegou, é algo extraordinário. E a gente acaba só olhando o filme Rush, né, que o James Hunt tomava todas e conseguiu o título em função do seu talento, mas esqueceram o planejamento do Niki Lauda, mas que foi o momento em que a máquina não deu aquilo que o piloto precisava.